Olá, pessoal! Eu sou o professor Anderson Acácio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje é a nossa terceira aula de cinemática escalar e o tópico a ser estudado é velocidade escalar média. Vem comigo. Velocidade escalar média. Velocidade escalar média é a razão entre o deslocamento realizado por um corpo e o tempo gasto nesse deslocamento. Então, a formulazinha para fazer esse cálculo vai ser Vm igual a ΔS sobre ΔT. Sistema Internacional de Medidas, SI. A gente vai ver agora qual vai ser a unidade para cada grandeza dessa formulazinha aí. A primeira delas é a velocidade escalar média. A velocidade escalar média é dada em metro por segundo e eu vou representar por m/s. O ΔS é o deslocamento e eu vou medir em metro e eu vou usar a abreviação m. O ΔT é intervalo de tempo, que é dado em segundo, e eu vou usar a abreviação S. Vm igual a ΔS por ΔT. O ΔS nós já vimos na aula 2. É o deslocamento escalar e é dado pela diferença entre a posição final e a posição inicial. Nesse caso, vai ficar que ΔS igual a S menos S0. O ΔT é o intervalo de tempo e é dado pela diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Então, vai ficar que ΔT é igual a T menos T0. Pessoal, é lógico que depende muito do problema como que vai vir. Em alguns casos, já vai ser dado ΔS no valor direto, sem ter que fazer nenhum cálculo, assim como o ΔT. Mas, em alguns casos, temos que calcular o ΔS e o ΔT para depois calcular a velocidade. Isso varia para cada exercício, tá ok? Em física, o delta significa variação de uma grandeza. Então, toda vez que vocês virem esse delta, quer dizer variação. E isso quer dizer que tem o delta de alguma coisa, vai ser essa coisa final, menos essa coisa inicial. Essa coisa que eu falo no caso é uma grandeza física, tá? Então, se tiver ΔS, vai ser S final menos S inicial. Se eu tiver a variação de temperatura, por exemplo, vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Entendido? É bem frequente usarmos a unidade km/h para medirmos velocidade. Mas e aí, como que eu faço agora para relacionar km/h e metro por segundo? Olha só como que é bem fácil. Eu tenho um valor em km/h e quero transformar ele em metro por segundo. Então, para isso, basta pegar o valor que eu tiver e dividir por 3,6. Já se eu tiver o valor em metro por segundo e quiser transformar esse valor em km/h, basta eu multiplicar por 3,6. Para ficar um pouco mais fácil, nós vamos agora fazer alguns exercícios. Exercício 1. Transforma 90 km/h em metro por segundo. Nesse caso, se eu quero transformar km/h em metro por segundo, eu vou pegar um número que eu tenho ali, né? Nesse caso, que vai ser o 90, e vou fazer 90 dividido por 3,6. E eu acho que é muito mais fácil transformar isso em fração. Por quê? Olhe bem no caso ali, o 3,6 é um número decimal com uma casa decimal. Se eu multiplicar ele por 10, eu consigo transformar ele em 36. Mas aí eu tenho que fazer isso nos dois casos, né? Tem que fazer para o numerador e o denominador. Então, vai ficar 900 por 36. Aí você pensa assim, não adiantou muita coisa não. Adiantou, porque nós podemos simplificar essa fração que está aí. E simplificar, nesse caso, eu posso colocar dividido por 9. Então, vai ficar 900 por 9 e 36 por 9. 900 por 9 vai ser 100 e 36 por 9 vai ser 4. Então, vai ficar 100 dividido por 4. Dá para simplificar ainda mais, né? Que vai ficar 50 por 2, que vai dar 25. Mas eu posso fazer direto ali, ó, 100 por 4 vai dar 25. Então, nesse caso, eu tenho aqui 90 km/h é igual a 25 metros por segundo. Exercício 2. Transforme 15 metros por segundo em km/h. Nesse caso, eu tenho que multiplicar. E para multiplicar, eu faço aquela continha normal.
eu vou fazer a multiplicação normal como se não tivesse vírgula, tá ok? Então, vai ficar 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. E agora eu vou pegar a dezena e vou multiplicar. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 3, 3. Nesse caso, tem que fazer o que agora? Somar. Então, ali o zero, eu vou baixar o zero. 8 com 6, 14, vão 1. 3 mais 1, 4, com mais 1 que foi 5. Então, deu 540. Só que repara o seguinte, o 3,6 tem uma casa decimal. Então, a minha resposta também tem que ter uma casa decimal. Então, 15 metros por segundo é igual a 54 km por hora. Entendido? Exercício 3. Um nadador percorre uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Determine a velocidade média desse nadador. Gente, a primeira coisa que tem que fazer é pegar os dados do meu problema. Então, ele diz o seguinte, ó, nos dados ali, eu vou ter que ΔS igual a 50 metros, porque ele falou, nesse caso, que percorre 50 metros de comprimento. Isso em 25 segundos. Então, eu vou ter agora que ΔT é 25 segundos. E ele quer saber a velocidade média. Então, eu vou usar a fórmula. A velocidade média é igual a ΔS, que é o deslocamento, sobre ΔT, que é o tempo. ΔS é 50 e o tempo é 25. 50 por 25, 2. Então, a resposta vai ser 2 metros por segundo. Exercício 4. Um ônibus percorre uma distância de 180 km em 2 horas e meia. Calcular a velocidade escalar média do ônibus em metros por segundo durante esse percurso. Pegando os dados do meu problema, eu tenho que a primeira informação ali é ΔS igual a 180 km. E transformar isso para metro basta multiplicar, porque nós sabemos que 1 km vale 1.000 metros. Então, 180 km vai ser 180.000 metros. O ΔT são 2 horas e meia, e 2 horas e meia são 9.000 segundos. E eu quero calcular o quê? Calcular a velocidade média. Então, vai ficar que velocidade média vai ser 180.000 dividido por 9.000. O que eu posso fazer agora? Nesse caso, eu posso cortar esse zero com esse com esse com esse. Então, vai ficar 180 por 9. E 180 por 9, 20. Então, a resposta vai ser 20 metros por segundo. Galerinha, antes que vocês fiquem bravos comigo, vamos lá. No exercício 4, eu passei direto afirmando que ΔT é igual a 2 horas e meia, que equivale a 9.000 segundos. Mas por quê? Vamos lembrar de uma coisa bem importante. 1 hora é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, se eu quiser transformar hora em segundo, eu vou fazer o quê? Eu tenho ali que 1 hora são 60 minutos. Repara que eu destaquei aqui minutos. Então, basta que eu pegue esse minutos aqui, e substitua por 60 segundos. Como assim? 1 hora é igual a 60, eu vou repetir isso aqui, ó, 60, e no lugar de minuto eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Entendido? Bom, agora que já entendemos, vamos para o nosso exercício, que é 2 horas e meia para segundos, né? No caso, deu 9.000. Por que deu 9.000? Repara o seguinte, 2 horas é a mesma coisa que 120 minutos, né? 1 hora tem 60, repara aqui, ó. 1 hora tem 60 minutos, então 2 horas tem 120. E aqui são 2 horas e meia, então são 120 minutos mais 30 minutos. Então, 2 horas e meia tem 150 minutos. Bom, se eu tenho 150 minutos para transformar em segundo, basta pegar essa parte que está aqui e usar isso aqui, ó, que 1 minuto tem 60 segundos. Então, vai ficar 150 vezes 60. E 150 vezes 60, 9.000. Então, é por isso que eu afirmei que o ΔT, 2 horas e meia, são 9.000 segundos. Entendido? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se no canal,
curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, tá ok? Valeu e até a próxima!